E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, nós vamos agora dar continuidade ao capítulo 13, que fala sobre fenômeno hipnótico indiscriminado. E vamos entrar no subtema graus de passividade. Ele nos fala assim: induzidos pelo impacto do comando do hipnotizador, os hipnotizados produzem oscilações mentais com frequência peculiar a cada um. Oscilações essas que, partindo deles, entram automaticamente em relação com a onda de forças positivas do magnetizador, voltando a eles próprios com a sugestão que lhes é desfechada, estabelecendo para si mesmos o campo alucinatório em que lhe responderão aos apelos. Cada instrumento, nesse passo, após demonstrar obediência característica, revelar-se-á em determinado grau de passividade. A maioria está em posição de hipnose vulgar. Outros cairão em letargia e alguns raros em catalepsia ou sonambulismo. Nos dois primeiros casos, isso é, na hipnose e na letargia, as pessoas apassivadas à frente do magnetizador terão libertado em condições anômalas certas classes de aglutininas mentais que facultam o sono comum, obscurecendo os núcleos de controle do espírito nos diversos departamentos cerebrais. Então ele falou aqui, nesse grau de passividade, a diferença de assimilação de cada criatura. E aí a gente precisa aprender, analisar e ver essas diferenças, gente. É de criatura para criatura. Dependendo de quê? Dependendo da adesão, do acatamento à ideia. E ele vai para o outro subtítulo, que é ideia, tipo e reflexos individuais. Ele fala assim: na hipnose ou na letargia, os passivos controlados executam habitualmente cenas que provocam admiração pela jogralidade que se manifestam. E aí, quase sempre para chamar a atenção, para captar a confiança, tudo isso, as cenas são muito engraçadas, porque fogem do comum daquele médium, do comum daquela criatura e do comum até do ambiente, né? O hipnotizador dará, por exemplo, a 10 passivos, em ação, a ideia de frio, asseverando que a atmosfera se tornou subitamente gélida. Expedirão todos eles para logo ondas mentais características, associando as imagens que sejam capazes de formular. Semelhantes vibrações encontram na onda mental do hipnotizador o agente excitante, que lhes alimenta o fluxo crescente em direção do objetivo determinado. No decurso de instantes, essas vibrações terão reagido muitas vezes sobre os cérebros que as geraram, entreteceram, inclinando-os a agir como se realmente estivesse em pleno inverno. Então, olha só, gente, essa ideia com um objetivo determinado. E aqui no meu livro está grifado, na minha edição está grifado. Então, a ideia é lançada com um determinado objetivo para ter um determinado retorno. E ele, então, continua falando. Cada um, entretanto, procederá no vai-vem das oscilações de maneira diversa. Aqui, um deles abotoará fortemente o casaco. Ali, outro se encolherá, vergando a cabeça para a frente. Acolá, outro fará gesto de quem toma agasalhos, utilizando objetos em desacordo com os que imagina. E além, ainda os outros tremerão, impacientes, como que desamparados à ventania de um temporal. E aqui a gente está vendo que cada um tem uma forma, embora a ideia seja a mesma,
A ideia do inverno, é do frio. Mas cada um vai ter uma reação característica, de acordo com o seu repertório. E ele fala aqui uma coisa muito interessante, que a pessoa muitas vezes ela vai pegar objetos de desacordo. Então daqui a pouco a pessoa é capaz de se cobrir com um livro, de pegar folha de papel, de pegar qualquer coisa. Porque na cabeça dela aquilo é como se fosse agasalho. Por quê? Porque teve uma onda mental que foi mandada, que ele acatou, e a partir dali ele usa dos recursos. Vamos começar a pensar, meus queridos, no nosso dia a dia. As ondas mentais chegam, tem um objetivo determinado, mas eu não sou joguete dessas ondas mentais. Eu acolho e mesmo acolhendo, eu vou ter a reação que está de acordo com o meu repertório, de acordo com os instrumentos que eu tenho, de acordo, na verdade, com a minha vontade, com a organização da minha vontade, essa grande potência da alma. E aí ele fala, o toque excitante do hipnotizador lançou uma ideia tipo, e ele grifou ideia tipo. Contudo, as mentes por ele impressionadas responderam em sintonia, mas segundo reflexos peculiares a si mesmas. É essa a grande diferenciação. Então, esse é o jeito de cada um de nós. E a gente tem sempre, meus amigos, essa é uma tônica. Organizar a nossa vontade, organizar o nosso campo mental. Porque senão a gente fica perdido mesmo, né? E aí a gente vê que tem a ideia tipo. E essa ideia tipo, ela vai vir de acordo com o quê? Com a nossa tendência, com o nosso repertório, com as nossas inclinações, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Então, há todo um movimento vivo que compete a cada um de nós organizar. E ele vem, então, com outro subtítulo intitulado, denominado, me perdoe, Aula de Violino. Ele fala assim, na mesma ordem de fenômenos, o hipnotizador sugerirá os mesmos passivos em sono provocado que se encontram numa aula de música e que lhes cabe o dever de ensaiar o violino. A mente de cada um despedirá a onda de acordo com a ordem recebida, criando a forma pensamento respectiva. Em poucos segundos, sob o controle do magnetizador, tê-la-ão plasmado com tanto realismo quanto lhe seja possível. Os mais achegados ao culto do referido instrumento assumirão atitude consentânea com o estudo mentalizado, conjugando movimentos harmoniosos com a dignidade de um concertista, enquanto os adventícios da música exibirão gestos grotescos, manobrando a forma pensamento mencionado, né? Qual se fossem crianças injuriando a arte musical. Em todos os estados anômalos a que nos referimos, os sujeitos governados demonstrarão certo grau de passividade. Da hipnose semiconsciente ao sonambulismo profundo, numerosas posições se evidenciam. Então a gente aqui tem algo muito interessante para o nosso entendimento, que é para o entendimento da mediunidade, é a chamada bagagem mediúnica ou equipagem mediúnica. É assim, para aquele médium que ele está dentro do roteiro, né? Dentro das especificações, das orientações da doutrina espírita, a ideia vem, ele vai acatar, ou não, né? E vai transmiti-la de acordo com aquilo que ele aprendeu, com aquilo que tem lógica. Mas para aquele outro médium, que é médium mesmo, ele acatou, ele é influenciável, mas ele está dentro de outros setores, ele vai ter a dificuldade, ele vai ter a grande dificuldade de se acertar, de entender, de trabalhar, né? E de se melhorar dentro disso. E aí nós vamos, então, aproveitando para pensar um pouco, refletir um pouco. E assim, amigos, que a gente vai analisando, a gente vai vendo quantas situações ocorrem na nossa vida e a gente não tem uma compreensão plena. A gente acaba, muitas vezes, pensando assim, de onde veio isso?
E aí vamos pensar quando ele fala bem aqui, né? Na ideia tipo, ele fala no objetivo determinado, ele fala da nossa condição de ser mais achegado ou não àquele gênero de ideia, para a partir daí ter a influenciação, e a reação será sempre de acordo com aquilo que eu armazenei na minha vida ao longo do tempo, né? Aquilo que para mim é excelência, para mim foi a eleição ao longo do tempo. E assim, queridos, estamos pelas ondas amadas da Rádio de Janeiro, nesse espaço em que estamos estudando a obra Mecanismos da Mediunidade. Estamos no capítulo 13, cujo título é Fenômeno Hipnótico Indiscriminado, e agora entraremos no subtítulo Hipnose e Telementação. E ele fala assim: em determinados estágios da ocorrência hipnótica, verifica-se o desprendimento parcial da personalidade, com o deslocamento de centros sensoriais. Ainda aí, porém, o hipnotizado, no centro das irradiações mentais que lhe são próprias, permanece controlado pela onda positiva da vontade que se submete. Nessa condição, esse ou aquele passivo pode ainda representar o papel de suposta personalidade, conforme a sugestão que o magnetizador lhe incuta. Vamos pensar bem, hein? E a gente tem essas questões das personalidades múltiplas, né? Eu lembro até certa feita que tinha uma determinada novela, muito antiga mesmo, em que uma companheira passava por várias personalidades, e muitas vezes a ficção usa. Mas a ficção usa baseada em quê? Em fatos que ocorrem mesmo. A criatura assumiu uma personalidade, e aí não é um processo obsessivo do desencarnado, mas sim um processo de indução desse hipnotizador, que poderá ser hipnotizador desencarnado. É interessante isso mesmo. Que na verdade não aparece ninguém, aparece quem ele acha que deve aparecer para quê? Ou para causar uma confusão, ou para facilitar o seu processo de domínio. Ele vai saber como é que ele faz, né? Muitas vezes a pessoa dentro da nossa casa, assumindo esses papéis, assumindo essas posições, e a gente fica sem saber o que está acontecendo. Então, na verdade, aqui, ele está trazendo essa possibilidade. Quer dizer que é sempre assim? Não. Há distúrbios neurológicos, há distúrbios psicológicos, há casos obsessivos, mas nessa situação aqui é a sugestão. O espírito lança a sugestão, a criatura entende, e a partir dali ela assume aquela personalidade dentro de quê? Do material que ela possui. E daí ele sempre usar alguém que ele conheça. Por quê? Para que ele possa mais facilmente reproduzir. Porque reproduzir o gesto, reproduzir a fala, o jeito de alguém que a gente não conhece é muito mais difícil, né? Será muito mais difícil. Então ele vai se sentir como sendo essa pessoa lembrada. E aí ele continua. Imediatamente o sujeito estampará no próprio fluxo de energia mental a figura do artista, do escritor ou do maestro, de acordo com as possibilidades da própria imaginação. Tomará da pena, erguerá a voz ou empunhará a forma de pensamento de uma batuta, por ele mesmo criada, manobrando os mecanismos da mente para substancializar a sugestão recebida. Então, cada um de acordo com o material que tem. É muito interessante que André Luiz ele bate nessa tecla. Como a nos falar assim, presta atenção ao material que você oferece. O que é que você tem realmente, né? O que é que você usa realmente? O que é que você quer que seja usado em você? É um trabalho de livre-arbítrio, né? De bem livre-arbítrio. E ele continua dizendo, entretanto, se o magnetizador lembra algum maestro da aldeia, ou escritor sem projeção, ou algum cantor obscuro conhecido apenas dele, não será tão fácil ao passivo atender-lhe às ordens. Olha que interessante. Por falta de recursos imaginativos.
a serem apostos por ele mesmo nas próprias oscilações mentais, o que apenas será conseguido após longos exercícios de telementação especializada entre ambos. Então, se é algo desconhecido, vai ser mais difícil, a não ser que entre os dois haja um círculo, né? um circuito tão grande de afinidade e sintonia que ele vai assimilar. Mas mesmo assim é mais difícil, né? É quase a gente pensar assim, saindo do nada, e do nada só Deus, né? Do nada é muito difícil. Então sempre tem que ter uma base. Até que seja um gosto, um gostar de música, um gostar de algum fato assim interessante, né? E aí ele vai para o último tema desse capítulo, Fenômeno Hipnótico Indiscriminado, que ele chama de sugestão e afinidade, que é o que a gente já vinha falando. Estabelecida a sugestão mais profunda, o hipnotizador pode traçar ao sujeito com pleno êxito essa ou aquela incumbência de somenos importância, para ser executada após desperte do sono provocado. Seja oferecer um lápis ou um copo d'água a certa pessoa. Sugestão essa que, por seu caráter elementar, é absorvida pela onda mental do passivo, em seu movimento de refluxo, incorporando-se-lhe automaticamente ao centro da atenção, para que a vontade lhe dê curso no instante preciso. Então, é a hora, né, em que ele vai induzir naquele sono provocado, naquela questão hipnótica mais profunda, no estado sonambúlico mais profundo. E no estado sonambúlico mais profundo, o espírito estando desperto, né, do corpo, ou desligado tanto do corpo, ligado apenas por laços vitais, ele consegue absorver, porque naquele momento ele vai pensar como espírito, ele vai perceber como espírito. Então ele vai perceber a sugestão que lhe é enviada sem tanta dificuldade, né? Com muita dificuldade, com mais facilidade mesmo. Porque a sua atenção vai estar mais focada, é interessante. Enquanto ele está no estado de vigília, os 5 sentidos despertam a gente para uma série de sugestões, para uma série de estímulos. Quando a gente está no estado de sono, fica mais fácil a gente ter percepções. E no estado do sonambulismo, que é esse sonho mais apurado, né? Muito mais apurado, como espírito, vai ser fácil revolver a nossa bagagem. Como vai ser fácil a gente estabelecer ligações com outros espíritos. E quem é o hipnotizador? É um espírito. Ele pode estar até encarnado, mas naquele momento ele está usando fortemente o seu pensamento, a sua força mental. E esse pensamento forte, essa força mental, essa característica não são do corpo, mas do espírito. E aí ele vai encerrando dizendo assim: isso, porém, não aconteceria de modo tão simples se a sugestão envolvesse processos de mais alta responsabilidade na esfera da consciência. Olha só. Então, processo de mais responsabilidade na esfera da consciência. Porque a gente pode pensar assim, se isso acontece, então, para matar um, ou para fazer um ato menos favorável, fica muito fácil, a gente está muito sujeito. Mas ele fala processo de mais responsabilidade na esfera da consciência. Questões mais sérias. E aí ele fala, porquanto, nos atos mais complexos do espírito, para que haja sintonia nas ações que envolvam compromisso moral, é imprescindível que a onda do hipnotizador se case perfeitamente à onda do hipnotizado, com plena identidade e tendências ou opiniões, quais se estivesse jungido imoralmente um ao outro, nos recessos da afinidade profunda. Então, nenhum de nós será induzido a fazer algo que esteja em completo desacordo com os nossos conceitos, com a nossa consciência. Isso é muito interessante. Agora, eu posso fazer, sim, coisas que muitas vezes, por eu não me conhecer, eu abro mão.
Eu abro mão em determinados momentos, né? São as minhas licenças morais. Então, se eu tenho licenças morais, coisa que ninguém sabe e que muitas vezes eu nem sempre uso, quando eu estou diante de um espírito que está usando todo esse potencial magnético, todo esse potencial sugestivo, aquela ondazinha minha vai casar com a grande potência dele. Mas mesmo assim, eu poderei ceder ou não, de acordo com a minha busca consciencial. Muitas vezes eu estou buscando algo melhor, eu estou buscando algo maior, eu estou buscando algo mais elevado. Então essa minha busca vai ser o freio. Querem ver uma coisa, meus amigos? Reunião mediúnica, em que muitas vezes o espírito que vem para o atendimento, para o atendimento fraterno, é um irmão que tem hábito de falar palavrões, de ter determinados gestos que atentam contra os bons costumes, a educação. Aí aquele médium, ele é educado, ele não usa esse expediente. O que o espírito fala? Eu estou preso, eu estou amarrado. E aí muitas vezes a pessoa ingenuamente pensa que é uma amarra material, não é? Esse preso, esse amarrado, tem a ver com a educação do médium. Então, mesmo ele querendo, mesmo ele estando muitas vezes dominando ali a mente do médium, a sua equipagem mediúnica, ele não consegue fazer. Por quê? Porque na consciência, o médium não admite aquele comportamento. O médium não admite aquele palavreado, né? O médium não admite aquele gesto. Então, ele vai ficar só no campo do sentimento. Ele vai sentir, mas ele não vai conseguir a execução, porque, como diz André Luiz aqui, não há afinidade para que o médium abrace aquele campo de sugestão. E é por isso, meus queridos, que esse trabalho de evangelização, da gente ter Jesus como modelo mesmo que o outro ria da gente, da gente procurar cultivar, desenvolver virtudes, será sempre bom para todos nós, porque é através disso que a gente vai criando uma blindagem. E a gente vai também se associando a espíritos amigos que vibram nesse mesmo teor. E aí vão nos ajudar. É como se acendesse a lanterninha assim, cuidado, fulano. E muitas vezes a gente é até salvo por uma distração, por uma chamada qualquer, por alguma coisa que vai quebrar aquela sintonia. E quebrando aquela sintonia, a gente vai assim, meu Deus, de onde é que veio isso? Isso era muito ruim. Então a gente vai conseguir subverter essa ordem de ideias, né? Essa ordem de comportamento que não vai ser bom para ninguém. Eu já ouvi gente falar assim, não, é bom deixar o espírito fazer o que ele quer, tudo que ele quer, para ele ser atendido, né? E fazer a catarse. Mas a gente pergunta, será que um doente que chega no hospital e de repente ele quer quebrar tudo, ele quer gritar, é permitido que ele faça tudo isso? Claro que não é permitido, né? Ele muitas vezes ele é amarrado para receber ali a medicação, para receber ali o atendimento necessário, que a sua forma desarvorada de ser atrapalharia na própria cura. Então que a gente pense assim com a gente mesmo, tá? Pra mim eu tô soltinho, eu faço o que eu quero. Nem sempre o fazer o que eu quero é fazer o que eu devo. Que a gente pense muito entre o querer e o dever. E que, sem dúvida alguma, a gente opte sempre pela estrada do dever, que é essa estrada que vai nos fazer profundamente felizes. Pensemos nisso, meus amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.